Paz e graça, queridos! Voltamos mais para uma das nossas devocionais. Lembrando que esses vídeos acontecem sempre na terça e quinta-feira. Eles são postados normalmente às 6 da manhã e você pode acompanhar aqui as nossas devocionais 2 vezes por semana. Nós temos 3 vezes por semana lá os nossos áudios, que estamos refletindo nos Salmos, e agora vídeos refletindo um pouco sobre Provérbios. Espero que esta iniciativa aqui da igreja seja de edificação para o teu coração e a tua vida, e tu possa estar mais perto do teu Criador. O provérbio que nós vamos trabalhar hoje é o provérbio do capítulo 1, versículo de número 10. Diz assim Salomão: Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Em outras palavras, se as pessoas que não temem a Deus querem te tragar, querem te conduzir pelo caminho que eles estão indo, você não deve, como homem e mulher de Deus, permitir. É interessante, queridos, como nós temos uma facilidade, nós que tememos ao Senhor, que buscamos a palavra de Deus, de tentarmos nos amoldar a este século, a realidade da nossa vivência. Há um ditado popular muito conhecido que diz: diz-me com quem andas e eu direi quem tu és. A verdade, queridos, é que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, vai nos ensinar que a gente não deve se amoldar, tomar a forma deste século. Pelo contrário, nós devemos fazer a diferença nessa sociedade que anda tão distante de Deus. E o provérbio de Salomão nos convida, nesse momento, a não adentrar nesse meio, a não se associar com aqueles que não conhecem a Deus, que não buscam o Senhor. Não, irmãos, eu não estou dizendo que você não pode ter amizade com pessoas que não temem a Deus, não é isso. Mas o contexto aqui é o contexto de associação, é o contexto de fazer o que eles desejam, de fazer o que eles estão fazendo. E a prerrogativa aqui é fazer exatamente a impiedade. Algumas razões pelas quais normalmente nós somos assediados. A primeira delas é que no nosso coração nós terminamos indo pelo caminho dos injustos porque nós temos medo dos homens. Por causa do temor dos homens, nós não fazemos a vontade de Deus. O que vão pensar de mim? Como é que vão me tratar? Como é que eu vou ser aceito ou não? Então a expectativa do temor de ser rejeitado faz com que a gente, de alguma forma, possa ceder princípios e valores bíblicos em detrimento a uma acomodação na nossa sociedade. Alguns exemplos bíblicos muito fáceis de fazer isso podemos dar. O primeiro deles, Pilatos. Pilatos foi orientado pela esposa que não deveria condenar o Messias, mas quando ele viu a pressão popular, a pressão do Sinédrio, os judeus gritando crucificam, 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 Pilatos preferiu lavar as mãos do que simplesmente apresentar Jesus como inocente. O medo das pessoas nos fazem tomar decisões que trazem consequências terríveis para as nossas vidas. Então, quando Salomão diz assim: Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas, ele está dizendo: olha, não ceda ao medo deles. Outro exemplo que nós podemos citar é o de Pedro. Pedro estava junto com aqueles que não eram judeus, os gentios, estava vendo as maravilhas que Deus estava operando no coração da nação gentílica. E o que é que Pedro faz quando vem um grupo de Jerusalém de judeus? Pedro se afasta. O medo de ser repreendido, o medo de ser mal compreendido, o medo dos homens
fez com que Pedro rejeitasse aquilo que Deus não havia rejeitado. Então, o medo dos homens faz com que a gente possa ter essa rejeição por princípios de Deus que são extremamente necessários. Então, você vê, por exemplo, que Pilatos deixou de fazer o certo, receber Jesus como inocente, acusou, lavou as mãos, e vemos Pedro sendo repreendido pelo apóstolo Paulo, porque fez o errado, rejeitou aquilo que Deus tinha aceito, que eram os gentios. Então, o primeiro momento, a primeira razão pela qual nós terminamos indo pelo caminho dos pecadores é quando nós temos medo do que eles vão pensar ao nosso respeito, de como vamos ser tratados. Em segundo lugar, a razão pela qual nós normalmente nos associamos aos pecadores é porque queremos ser aceitos, é uma associação. Alguns ficam com medo da rejeição, com medo dessa situação, então para serem aceitos, eles vão de encontro àquilo que a turma quer fazer. Talvez você diga, não, pastor, o senhor está dizendo a mesma coisa. Não, entenda uma coisa. Primeiro é o medo. Eu não quero ser excluído. O segundo é a associação. Eu preciso ser aceito. Então a expectativa é, para que eu não seja excluído, para que eu não seja cortado, para que eu não seja retirado do grupo, eu faço algo, me associo ao pecado, junto com aqueles que estão me conduzindo para aquilo, porque eu tenho medo da rejeição. Em segundo lugar, associação. Eu quero ser aceito. A turma precisa perceber que eu estou dentro. Então, o homem e mulher de Deus, muitas vezes, se associa à perversão, se associa ao pecado, à impiedade, porque querem fazer parte da turma. Observe, por exemplo, aqueles irmãos que tiveram medo de serem rejeitados. Por exemplo, novamente Pedro. Pedro, quando está junto da cruz, perto da crucificação, quando está tendo o julgamento de Jesus, as pessoas perguntam, esse aí também era um judeu, ele é galileu, a sua voz apresenta isso. E o que é que Pedro faz? Pedro diz assim, olha, eu nunca conheci. Calma, pessoal, eu estou com vocês, vou julgar ele com vocês. Eu faço parte dessa turma também. Então, Pedro, com medo de ser rejeitado e querendo fazer parte daquele grupo judaico que não estava favorável a Jesus, Pedro nega Jesus. E isso traz muita lamentação ao seu coração. Em terceiro lugar, a terceira razão pela qual nós associamos ao pecado e deixamos com que os pecadores nos seduzam é por causa das vantagens que nos são oferecidas. É interessante que o versículo 13 diz assim, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. O convite para aquele jovem fazer parte daquela gangue, né? Gangue que era veloz em derramar sangue, em fazer maldade com o próximo, para enriquecer, é o lucro, é a vantagem. Irmãos, todas as vezes que nós negamos a palavra de Deus, que nós esquecemos a palavra de Deus, que deixamos de lado a sabedoria do Senhor, porque alguma vantagem ilícita nos é oferecida, então nós literalmente estamos sendo seduzidos pelos pecadores. E nós percebemos como isso é comum nos nossos dias e também na história bíblica. Nós vemos, por exemplo, Geazi, que era servo do profeta Eliseu, que por poucas moedas abandonou o princípio do Senhor, abandonou aquilo que era real na vida dele. Então eu e você somos convidados a não olharmos para o lucro fácil, não olharmos para as vantagens que o mundo oferece e simplesmente olharmos para a palavra de Deus e buscarmos
a vontade do Senhor. Não seja seduzido pelo que é atraente. Não seja seduzido por aquilo que, de alguma forma, vai te trazer sucesso, riqueza e fama. Não permita que a glória desse mundo tire do seu coração a glória de Deus. Salomão, ele ensina o seu filho que a sedução dos pecadores para o seu coração será tremenda. Mas observe, por exemplo, como Jesus resistiu ao diabo lá no deserto. O diabo veio tentar Jesus por várias vezes, inclusive oferecendo ele a fama e a glória de todo mundo. Mas Jesus preferiu a cruz e a obediência a Deus. Eu e vocês somos chamados a andarmos no caminho do Senhor. Por isso eu quero convidar você a estar atento, porque ao nosso redor há inúmeras situações e circunstâncias para seduzir o nosso coração e nos afastar de Deus. Uma vez eu estava conversando com um jovem, o jovem perguntava: pastor, como eu sei se isso é da vontade do Senhor ou não? E eu respondia: por mais que seja gratificante, por mais que seja importante, por mais que isso seja precioso, se se afasta de Deus, não é de Deus. Então nós precisamos buscar aquilo que nos aproxima do Senhor, mesmo que isso seja prejuízo e perda para as nossas vidas e corações. Nem sempre aquilo que o mundo chama de lucro, Deus chama de vantagem. Ao contrário disso, o Evangelho é diferente de todas essas coisas. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Não permita que o teu coração seja levado por caminhos que não agradam a Deus. Este é o provérbio de hoje. Deus abençoe sua vida. Nós vamos, nesse momento, estar fazendo um momento de oração. E nós queremos agradecer a todos aqueles que assistiram ao nosso primeiro vídeo, ou da terça-feira passada, e colocou ali os seus pedidos. Nós queremos agradecer aí o carinho da Márcia Flor, também da Licinha, Daniele, da irmã Eleni, da irmã Regiane, da Valdereis. Que o Senhor abençoe o coração e a vida de vocês. Obrigado, Daniele. Daniele é minha irmã. Obrigado, Daniele, pelo carinho demonstrado por nós. E deixo aqui expresso ao Vitor, que é o nosso produtor, a sua admiração pela maneira que a gente está postando os vídeos. Obrigado pela sua participação. A irmã Nicinha pede que a gente ore agradecendo a Deus por chuvas. Irmãos, alguns dias tem chovido aqui no sertão. Isso é bênção de Deus. Claro que não são chuvas copiosas, não são aquelas chuvas assim de passar o dia chovendo, mas o clima está muito mais ameno e nós louvamos a Deus por isso. Ontem, por exemplo, tivemos o dia quase todo nublado. Bênção de Deus. Você não sabe o que é estar aqui no sertão com o sol escaldante. Eu acho que o sertão é mais perto do sol. Não é possível tanto calor. Mas ontem foi um dia bem agradável. Hoje amanheceu chovendo. Agora o sol já abriu. E nós cremos que daqui para mais tarde vamos ter outras chuvas. A Daniele, minha irmã, pede oração por minha sobrinha Sabrina, para que Deus alcance seu coração. Eu tenho um carinho enorme por Sabrina. Sabrina ouviu o Evangelho tantas vezes e eu não tenho dúvida nenhuma, a palavra plantada, ela há de frutificar. E nós vamos estar orando pela Sabrina também. A irmã Eleni, a esposa do irmão Marcelo, ela pede oração por saúde e paz para a sua casa. E também por minha saúde. Obrigado, irmã. Deus abençoe sua vida e seu coração. A irmã Regiane pede pela saúde dela. A Regiane está em tratamento de saúde. E também por sua tia Graça, que está se recuperando e aí em tratamento de Covid. Inclusive, a situação da tia de Regiane, a Graça, é bastante delicada. E Valdereis, ela pede oração por sua família, que é a minha família, né? A Valda, ela é a minha madrasta, a esposa do meu pai e mãe
dos meus queridos irmãos Daniel, Fábio e Flávio. E nós vamos orar por esses irmãos nesse momento. E eu quero pedir a você que faça seu pedido de oração. Lembrando que o pedido de oração que você fizer essa semana, nós estaremos orando na semana que vem. Talvez seja até desnecessário. A gente vai tomando conhecimento, aqueles que a gente já souber que são desnecessários, nós não faremos. Eu quero só pedir àqueles irmãos que colocam os pedidos de oração que alguns login, alguns nomes não são os nomes das pessoas, às vezes são da empresa e a gente não conhece, né? Então nós queremos pedir que você possa estar colocando o seu nome antes do pedido de oração, caso o seu login não tenha o seu nome pessoal. E alguns eu vou conhecer, outros não, e certamente nós estaremos aqui no momento de oração. Eu sei de uma coisa, queridos, nos céus existe um Deus que cuida das nossas vidas, do nosso coração, independente da nossa realidade atual, das circunstâncias da pandemia, da Covid. Deus está sobre todas essas coisas. Ele não é dependente da situação, ele é soberano. Vamos orar? Deus eterno, nós queremos te dar graças pelas chuvas que caem, porque são bênçãos do Senhor. Obrigado porque podemos ver a tua misericórdia, a tua graça se renovando mais uma vez aqui no sertão. Obrigado pela vida da irmã Nicinha, da sua família. Rogo agora pela Igreja Presbiteriana de Fátima, a qual a irmã Nicinha faz parte. Deus abençoe o coração da missionária Valdilene e todos os irmãos que fazem parte daquela congregação. Colocamos diante do Senhor também a Sabrina, Deus. Ó Deus, essa jovem que tem se rebelado contra a glória do Senhor, tem estado distante do teu evangelho. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor conduza o seu coração à tua palavra e que possa livrá-la de todo o mal, em nome de Jesus. Ó Deus, se o Senhor não fizer a obra, em vão serão as nossas palavras, as nossas pregações. Por isso, rogamos ao Senhor uma visitação toda especial na casa de Daniela e seus filhos. Abençoa o coração da minha irmã, o ministério que ela faz ali com aquelas viúva como ela, para trazer a glória do Senhor ao coração daqueles que estão de luto. Abençoa, Deus, esse ministério e faz com que ela possa ser sempre usada pelas tuas mãos, em nome de Jesus. Queremos colocar em tuas mãos, ó Deus, a vida da Rejane. A tua serva tem passado por tantas dificuldades de saúde, está no meio de um tratamento, que ela possa se recuperar. Rogamos também, ó Deus, pela vida da sua tia, a Graça, que o Senhor conduza o coração dela aos teus caminhos e possa sarar desta enfermidade que tem levado tantas pessoas à morte, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer pela vida da irmã Eleni, te peço por sua casa, pelo Marcelo, pelos seus filhos, abençoa o coração deles, o seu empreendimento, que a saúde e paz possa habitar nesta casa. Queremos rogar também, ó Deus, por todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, por aqueles que vão acompanhar essa transmissão, de algum momento, de alguma maneira, que eles sejam abençoados pela poderosa mão do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Como é bom estarmos na presença de Deus. Eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado, as palavras de carinho que temos recebido nos nossos vídeos, tantas pessoas ali compartilhando, tantas pessoas elogiando essa iniciativa. Já que você tem gostado, comunica isso aos seus amigos, coloca nas suas redes sociais, faz aí o link para o nosso canal, compartilha, dá um like aí, curte, pede para os amigos se inscreverem no nosso canal e ouvirem aqui as nossas reflexões. Que Deus abençoe você e até a próxima. O Senhor seja com o teu coração e com a tua vida. Aqui, Pastor Rogério, uma mensagem ao teu coração.